Então, eu vou falar de uma coisa que tem acontecido muito no YouTube e eu tenho conseguido acompanhar. É sobre o movimento dos desigrejados. A galera que acha que consegue ser igreja sem estar numa igreja. Sim, a gente tem que ser igreja fora da igreja. Mas nós temos que estar numa igreja também. Jesus vai dizer surgirão muitos falsos profetas, Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí você já começa a pensar no seu pré-julgamento, as pessoas que você acha que eles são falsos profetas, falsos doutores da palavra. Você começa a pensar em fulano, em ciclano e começa a ter o seu julgamento. Cara, eu sigo uns caras bem legais no YouTube. E a única coisa que no meu ver eles fazem de errado é essa questão da doutrina dos desigrejados. E tem uns caras fortes no YouTube que tem bastante seguidores e eles conseguem levar essas pessoas para essas doutrinas. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar que está certo ou está errado. Os caras começaram a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, depois de ter sido ferido numa igreja, e falar, cara, eu consigo ser igreja, a Bíblia vai me dar base para ser igreja fora da igreja. Só que, cara, quando você abre lá em Mateus 16:18, Jesus vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de quem Jesus é, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: você é Pedro, e sobre a revelação, Pedro, de quem você falou que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei minha igreja sobre essa revelação de quem eu sou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cara, se realmente não fosse para ter igreja hoje, Jesus não tinha dado direcionamento para eles ficarem em Jerusalém, e não teria dado direcionamento para Paulo, para os outros apóstolos fundarem outras igrejas, sabe? Cara, a igreja é muito importante para nós, muito. Não só para o convívio social, mas é de lá que vai sair a palavra onde Deus quer curar ou tratar a igreja, sabe? O pastor, ele é um anjo da igreja. Quando João está escrevendo as suas cartas para a igreja, ele diz ao anjo da igreja tal, eu digo isso. E ele começa a escrever tudo o que está acontecendo naquela igreja. O anjo da igreja é o pastor. E, cara, é importante a gente estar numa igreja, muito. Mesmo que você não concorde com aquela igreja, mesmo que você não tenha a mesma visão, sabe? Mas é importante a gente estar numa igreja. Jesus vai vir para buscar a sua igreja, sua noiva. Por que a igreja é importante? Porque é de lá que vão sair apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. É lá que nós somos edificados. É lá que é edificada a nossa fé, em quem Jesus é e o quão importante Ele é para nós. Por isso que é importante estarmos numa igreja. A gente não pode, cara, mais ficar aceitando essa doutrina dos desigrejados, de pessoas que foram machucadas por outras pessoas e falaram, a gente consegue ser igreja fora da igreja. Cara, eles dizem que eles conseguem ser igreja fora da igreja, fora de uma denominação, né? Porque a gente não tem como ficar fora da igreja. Jesus vai dizer que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Então ali já se forma uma igreja. Então não tem para onde fugir, cara. Não tem para onde ir. Para onde eu irei se só você tem a palavra de vida eterna? Não tem para onde ir. Sabe? A gente tem que ser igreja independente de denominação, independente da visão de doutrina, independente da visão, cara, que a gente tem sobre o Apocalipse. Sabe, de ser arrebatado antes, durante, depois, isso não importa, a gente tem que ser igreja. Eu não estou dizendo que a gente não estou dizendo que a gente não tem que ser igreja fora da igreja, a gente tem que ser igreja fora da igreja. Mas a gente não pode deixar de ir numa igreja. A igreja é importante não só, como eu disse, para o nosso convívio social, não só para estarmos reunidos, mas para louvarmos e cultuarmos ao nosso Deus em união, cara. Sabe, a gente consegue buscar em casa sozinho e a gente tem que fazer isso. A gente tem que tirar um tempo com Deus no nosso quarto. Jesus vai dizer em Mateus 6,6, trancar a porta do nosso quarto, buscar o nosso Pai em secreto. E o Pai que está em secreto nos recompensará publicamente. Então, cara, a gente tem que buscar em casa também. A gente tem que buscar. Mas a gente tem que buscar na igreja, porque é na igreja onde Deus vai falar para o seu corpo. É onde o seu corpo vai ser edificado. Que você possa estar indo, cara, numa igreja. Se você não é, procure uma igreja próxima de você, que você se sinta bem. Porque a igreja é importante. Quando Jesus vier, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Não denominação, mas a sua igreja. As denominações existem para poder atingir vários tipos de pessoas. Tem aquela galera que gosta mais da tradicional, tem outra que gosta de outro tipo. Essa foi o grande entendimento de Deus. Ele falou, cara, eu vou tocar no coração de pessoas para criar vários tipos de igrejas diferentes, para atingir vários tipos de pessoas diferentes. E hoje a gente tem igreja para todos os tipos, todos os gostos. Tem a igreja para galera que gosta de andar de terno e gravata, tem igreja pra galera que gosta de andar de bermuda e chinelo. Então, tipo, tem igreja pra todos os tipos. Mas você precisa estar dentro de uma. Não, esteja, cara, dentro de uma igreja, que é importantíssimo. Não só para a edificação da nossa fé, mas não só também para o nosso convívio social, mas para que a gente esteja andando em união. Sabe? Para entender o que Deus quer fazer, cara, através de nós. Porque é importante estarmos numa igreja local. Porque a igreja local, ela vai servir aquela localidade ali e Deus vai falar, cara, vocês precisam fazer isso pela sua cidade. Às vezes Deus vai levantar uma pessoa e vai falar, vocês precisam fazer isso. Porque o seu bairro, a sua cidade precisa disso. Sabe? Por isso que é importante estarmos numa igreja. Para recebermos o direcionamento de Deus e através de algum pastor, de um profeta, ou de quem Deus usar, e a gente ir debaixo desse direcionamento. É importante, porque é a nossa igreja que vai servir a nossa cidade, sabe? A nossa igreja, ela vai trazer não só o alimento físico, mas o alimento espiritual para a nossa cidade. Por isso que é importante estarmos numa igreja. Tá, cara? Essa parada de ser igreja fora da igreja é sim, mas ser igreja sem igreja não. É perigoso. Você pode acabar se matando espiritualmente, porque você não tem quem estar contigo, sabe? Às vezes você vai estar num grupo, mas é importante a gente estar firmado numa igreja. Bom, e Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa ir numa igreja, independente de qual seja, tá bom? Se você está numa igreja, permaneça. Que Jesus vai dizer em Mateus 24:13,
que é aquele que permanecer até o final será salvo. Então, fica na paz. Tchau, tchau, até breve.